Já começou? Deu? Deu, Maressa? Deu aí? Aqui tá dando uma ali? É isso? Tô gravando pro YouTube. Beleza. Ah, não tá no dele? Não. Tá bom. Então, bom, começando a nossa live aí essa semana. É que eu tô de olho no meu celular aqui, que a gente tava rolando o plenário até agora, então eu acabei subindo. E aí a gente fica de olho também no telefone, mas vamos conversar aqui enquanto o pessoal vai chegando. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube, é isso, né? PSC São Paulo, é o nome do nosso canal, você acha aí rapidinho, facinho. Comentar o pessoal que tá no Face, no Insta. Essa semana eu tô sozinho. Semana passada não estava aqui, fui fazer um tratamento de coluna aí. Deixar bem claro que eu tirei meus dias obviamente não vou receber por isso, porque a gente recebe em dias trabalhados, né? Semana passada teve uma polêmica grande que eu vou falar daqui a pouco, de um vereador que acaba tentando medir os outros pela régua dele, imaginando que só a verdade dele é a verdade absoluta. Era para estar comigo aqui o nosso vereador também do PSC, o Amaury, mas hoje está com uma dificuldade aí, está acompanhando a sogra dele está no hospital, é isso? Há um motivo de doença aí, não pôde estar presente. Sei que semana passada ele fez uma live que foi muito legal, acabou trazendo um pessoal para falar sobre Paraisópolis, é isso? Claro que é um tema grande. Paraisópolis é uma cidade dentro da nossa cidade, então não é um negócio tão simples. Então eu pedi oração aí, para você que não é de oração, que é de reza, obrigado, que é de reza, tal, o que for, pede a Deus aí pela vida do sogra do Amaury. Sabe o nome dela? Não sabe, mas pede a Deus aí o nome, a sogra do Amaury. Queria falar também, especificamente, não sei quanto tempo, depois você vai me avisando, tá, o tempo, mais ou menos? Vou deixar meu relógio aqui pra fora pra eu ver. Lembrando que essa é uma live que a gente faz com a ideia, nossa ideia principal, e ela pode mudar depois de um tempo, obviamente, se as pessoas também não entenderem o nosso propósito, não adianta ficar aqui malhando em ferro frio. É essa a expressão, né? Não sei de onde vem, mas eu prometo pesquisar. A gente usa umas expressões que não sabe de onde vem. Mas a ideia aqui é o PSC, o Partido Social Cristão em São Paulo, e construindo, né, pontos para que a gente possa apresentar para a população em julho do ano que vem, quando fizermos a nossa convenção municipal. O que a gente quer? Apresentar um plano de governo, um planejamento do que o PSC quer fazer e tem ideia de fazer para a gente ter a cidade ideal daqui 20 anos. Quando a gente fala daqui 20 anos, claro que para chegar no 20º ano a gente começa em ações no primeiro, no segundo, no terceiro. Não dá para a gente só imaginar que a gente tem essa questão de vamos pensar 20 anos, só vamos discutir 20 anos para frente. Ninguém é bobo aqui para fazer isso. Então é fundamental que a gente faça essa construção de ideias, e aí, por sermos um partido e que depois a gente acaba indo para a rua para falar com vocês, conversar com vocês, convencê-los de que essa ideia nossa é positiva e construir, então por que não já construir junto com todo mundo? Essa é a visão do PSC, o Partido Social Cristão, um partido que não exclui, não discrimina e coloca o ser humano em primeiro lugar. Essa é a nossa ideia. A gente tem bandeiras claras. Hoje, infelizmente, nós temos muitos partidos, e é uma crítica sim, partidos que acabaram saindo de outros partidos, ou seja, um grupo foi abortado, né, de um partido maior, foi para um partido menor, criou-se um partido e hoje não tem bandeiras claras. Nós temos bandeiras claras sim, basta você entrar no nosso site aí, psc.org.br, e você vai ver nossas bandeiras claras. O Partido Social Cristão nunca se envergonhou das suas bandeiras, e também por ser um partido é um momento de debate e é a plataforma de debate, de construção de um Brasil melhor. E por falar em bandeiras, a gente teve aí o nosso 7 de setembro, 7 de setembro, que
aconteceu um fato inédito aqui no nosso estado, no nosso município, que é no dia de comemorar o 7 de setembro, nós não tivemos a presença nem do prefeito e nem do governador João Dória no desfile. E aí eu queria trazer um vídeo que é exemplo, vocês vão ver aqui, do nosso governador Witzel do Rio de Janeiro. Claro que é uma sátira, né? Mas eu queria que vocês assistissem aí, ó. 7 de setembro, o governador que eu queria. Outros não foram. Não há nenhuma falta de patriotismo em não estar presente aonde se função minha e do Bruno Covas. Eu continuo sendo brasileiro, amo o meu país, respeito a pátria, respeito os militares e respeito também o 7 de setembro. Mas preferi, ao invés de assistir o desfile, vir aqui trabalhar e apresentar um novo projeto no Museu do Ipiranga, a população do estado. Pode parar. Trabalhar onde, né? Ele foi lá para falar do Museu do Ipiranga. Ele podia fazer isso em qualquer outra data. Tudo bem, Museu do Ipiranga, 7 de setembro. Pode até ter a ver. Agora, o dia também não tem só uma manhã, né? Ele podia ter feito isso à tarde. Então aqui é uma crítica direta, sim. Eu acho que a falta de postura pelo cargo que tem. Não é a pessoa em si. Tenho lá minhas críticas de alguns posicionamentos políticos acho que de quase todo mundo. Né? Não sou o dono da verdade, o dono da razão, mas eu acho que o cargo, né, que ele ocupa, tanto o governador quanto o prefeito, não é um desfile só, né? Ali você tem as instituições representadas. Então, para mim, uma falta de respeito a essas instituições que estavam ali. E ele falou, olha, não é porque eu não fui porque eu não sou patriota. Ninguém está dizendo se você é patriota ou não, né? É que o cargo, né, faria você estar presente nos desfiles. Bom, então é isso. Parabenizar então o governador que eu gostaria de ter, que é o Witzel. Hoje mesmo eu estava no plenário e a gente falando, até quando esse vídeo foi passando aí no celular dos vereadores, tem um vereador do PT e falou, esse Witzel é maluco. Eu falei, o vereador, não vou falar o nome dele aqui, mas é um amigão aqui. Vereador, mas e o caso do ônibus? Você acha que aquele sniper fez errado? Ele falou, se ele estava ameaçando as outras vidas, ele fez certo. Então você vê que até quando a gente conversa no pessoal, aí eles deixam essas bandeiras de lado e aí pensam realmente naquilo que tinha que ser feito. Então, foi bem legal ouvir uma pessoa do PT dando razão a essa atitude aí do Witzel. Bom, agora vamos falar da cidade de São Paulo. A ideia nossa aqui é debater tudo em cima da descentralização. A descentralização parece ser um tema utópico quando a gente fala, e às vezes algumas pessoas também não entendem onde a gente quer chegar nessa descentralização. Mas infelizmente a cidade ela não cresceu, ela inchou. E é aquilo que eu costumo dizer. O crescimento ele é sadio, o inchaço ele é doentio. Né? Quando você bate a perna, incha. Mas quando você trabalha o músculo da perna, ele cresce de uma maneira saudável. A nossa cidade não teve condições de crescer. Isso nos anos 60, 50, 60, 70. Ela veio inchando, 80, 90... Até agora há pouco, se a gente pegar, por exemplo, o caso dos haitianos vindo para o Brasil, você está inchando o Brasil. Né? Quando os haitianos vêm para São Paulo, você está inchando a cidade de São Paulo. Não é que a gente vai recusar essas pessoas, não. Mas tinha que ter um crescimento ordenado. Nunca teve esse crescimento ordenado. E aí agora o que a gente tem que pensar? Em descentralizar o serviço. Porque quando você fez o crescimento, o inchaço desordenado, você acaba concentrando todo mundo perto de onde? Perto do emprego, então perto do centro da cidade, perto do transporte. Só que ficou um negócio tão grande na nossa cidade que tem gente, por exemplo, que se mora no extremo da Zona Leste
e vai trabalhar, Parelheiros, Zona Sul, e tiver que cruzar a cidade, é mais fácil ele passar por outra cidade, Santo André, São Bernardo, dar a volta, passar até ali na descida para Santos, para chegar para a Zona Sul, do que passar por dentro da própria cidade. Então, assim, São Paulo tudo é muitos números, muita população, muita distância, muita dificuldade. Então, qual que é a saída? Vamos pôr metrô em tudo? Podemos um dia colocar metrô em tudo. Faz parte também desse planejamento da descentralização. Vamos colocar ônibus e micro-ônibus em todo canto? Podemos também colocar, só que vai tudo aumentar o valor, o custo da nossa cidade. Então, por que a gente não inverte e incentiva o emprego nas regiões? E aí eu não estou falando isso, o PSC não fala isso de invenção, né? O próprio ditado já diz, tudo se copia, nada se cria. Não, nada se cria, é a mesma coisa. Nada se cria, tudo se copia. Aconteceu na época do Kassab, nós ajudamos o Kassab no passado, e ele fez um teste na Zona Leste, ali perto do cemitério do Parque do Carmo, cemitério do Carmo, do outro lado ali na frente. É isso aí, é isso que eu vou falar. Já existe ali no Parque do Carmo, também nas imediações da Jacopêssego, incentivos fiscais para as empresas irem lá, para as prestadoras de serviço, indústria, o que for, o que couber lá, já existem esses incentivos fiscais. Exatamente por quê? Exatamente para isso, né? Eu costumo dar um dado que às vezes parece um dado fora da realidade, mas entra os números aí e pesquisa. A gente transporta da Zona Sul para o centro e da Zona Leste para o centro todos os dias, só no nosso transporte público, a população do Uruguai. Fora quem vem de carro, de moto, a pé, de bicicleta. Então não é pouca coisa. Hoje o maior contrato do mundo de transporte público é o contrato da cidade de São Paulo. Bilhões e bilhões e bilhões por aí. Então é um dinheiro que a gente acaba assim gastando de uma maneira não tão inteligente. Por isso que nós do PSC entendemos que a saída para a cidade de São Paulo, a médio e longo prazo, é realmente a descentralização. Não adianta a gente imaginar, por exemplo, que você tem mais de 70% das salas de cinema no centro expandido. Você tem mais de 80% dos teatros também no centro expandido. O que você tem na distância aí, quando eu falo de teatro? Você tem os céus, né, que já são equipamentos da prefeitura, só que estão sendo subutilizados. A ideia é que a gente descentralize os serviços. Então que você possa morar perto do seu trabalho, possa ter escola boa, possa ter faculdade boa, possa ter centros comerciais. Como é que muda tudo isso? Na nossa visão, o princípio para isso é mexer no bolso do empresário. Porque a partir do momento que você leva o emprego, você obviamente vai se adaptar a um mercado para fazer compra perto da sua casa. Você mora e trabalha perto, em distância curta, você vai tentar fazer um mercado ali perto, você vai tentar se divertir ali perto, né? Os próprios empresários desses outros ramos de cultura, de alimentação, vão acabar querendo concentrar as suas finanças, os seus investimentos nessas regiões. E hoje, a periferia que a gente fala, que são as franjas da cidade, elas são muito mais populosas do que a parte central. Então não faz sentido a gente trazer toda essa população para o centro e depois voltar todos os dias. Quando a gente fala isso, você pode pensar em várias vertentes. Você pode pensar em saúde, educação, transporte público. Aí eu queria me ater um pouquinho na saúde. É só para explicar, eu estou fazendo essa fala para explicar um pouco dessa questão da nossa visão de descentralização. A saúde hoje, um dos principais custos para o município de São Paulo é para o pessoal que tem problema no coração. Mais da metade dele, eu não quero falar números aqui para não errar, mas eu lembro que é mais da metade, mais de 50%, 60 e alguma coisa por cento, tem a ver como um dos gatilhos o estresse.
E aí onde é que a gente passa estresse? Tudo bem, você passa em casa, passa na família, mas você também passa no trânsito. Quantas e quantas pessoas, eu mesmo já vi um carro desgovernado na 23 de maio, ali na descida para o Ibirapuera, simplesmente o cara infartou, e o carro bateu na lateral, parou um monte de motoqueiro, quebraram o vidro para tirar o cara. Infartou na 23 de maio. Ah, pode ser por N motivos, mas também pode ser por causa do estresse do trânsito, do dia a dia, a distância. Quer ver? Eu vou dar outro dado de saúde. Eu sei porque eu ouvi isso de algumas pessoas da Secretaria de Saúde. Eles têm uma dificuldade, porque hoje se você marca o posto de saúde, você tem que marcar perto da sua casa. E aí o cara trabalha longe. Para o cara sair, o patrão dele vai falar assim, ó, então você vai perder horário, você vai perder, vai deixar de ganhar porque você não vai estar trabalhando. Até aí, justo pelo patrão. E aí o cara sai desesperado cruzando a cidade, chega lá, já passou do horário, o médico já foi, o cara não consegue fazer o exame ou a consulta, e aí as coisas vêm se acumulando. Então, o ideal, a cidade ideal seria uma cidade mais humana, né? E uma cidade mais descentralizada, que é o que a gente precisa numa cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, beleza? Só para vocês terem noção um pouco do que e por que a gente discute a descentralização. Também vou deixar aberto aqui para você que quer discutir outro tema. Na semana passada ninguém mandou tema, é isso? Ninguém mandou tema. Se vocês quiserem que a gente discuta outro tema, e aqui não é só um momento de discussão, é uma construção. Então o que vocês tiverem de ideia, manda aqui pra gente, tá bom? Então já vou encaminhando pro final aqui. Queria falar também desse tema que afetou todos os vereadores, né? Na semana passada, na sexta-feira, no programa do Danilo Gentili, ele chamou lá o MBL, que o MBL está lançando um filme falando sobre a questão do impeachment da Dilma, tal, eles dizendo, entre aspas, que eles que começaram isso, eles que derrubaram a Dilma. Ok, fizeram um filme, não sei ainda quem patrocinou esse filme, mas tá lá, lançando o filme no programa do Danilo Gentili. E o Danilo Gentili vem e fala assim, ô Holiday, mas aí, e a Câmara Municipal, como é que são os vereadores? E o Holiday vem e fala, os vereadores não trabalham. Simplesmente diz isso. Quando ele fala isso, óbvio que ele também é vereador, né? Só que ele está medindo todo mundo com a régua dele. O trabalho do Holiday, o que a gente vê, o que se expõe, é o trabalho das redes sociais. Que pode ser um trabalho, ok, ele pode estar se comunicando, pode estar falando com o público dele, né? Mas aqui você tem 55 vereadores eleitos por bases diferentes e que obviamente têm trabalhos diferentes. Aonde ele se baseia de falar que os vereadores não trabalham? Ah, porque não estão no plenário, na votação de projetos de vereadores. Se eu não quero que um projeto de um vereador passe, se eu puder matar ele no ninho, ou seja, se eu puder tirar os votos para que não sejam aprovados, essa também é uma artimanha da política, do legislativo. Então, às vezes, esvaziar o plenário também é uma articulação que você consegue fazer. De repente um vereador, não, mas eu não quero votar aquele projeto porque vai contra as minhas ideias, contra os meus princípios, ou é ruim para a base que eu represento. Ok, não vota. O que a gente faz? Sai do plenário, pede uma verificação de presença, derruba aquela sessão para tentar ou postergar ao máximo possível aquele projeto que pode ser prejudicial a essas ideias que a gente combate, ou então para ter tempo para colocar novas sugestões, claro, se o outro vereador aceitar colocar outras sugestões. Então, porque ele ficou bronqueado que alguns dos projetos dele não teve quórum na sessão, porque foi derrubada a sessão por falta de quórum, ele simplesmente diz que vereador não trabalha, ou seja, carimbando como sendo uma verdade absoluta. Mas eu falei hoje aqui em plenário, porque falei pessoalmente lá para ele, falei, olha, não me meça com a sua régua, né? Se o seu trabalho é vem no gabinete, fica comentando notícias nacionais, fica falando, né? E o seu trabalho não é ir numa comissão, você não entende que isso é um trabalho de ir lá na população, de ouvir, né? Se o seu perfil de mandato é outro, não saia dizendo por aí que os outros não fazem, porque aí isso é uma inverdade. Você está, na verdade, olhando só pela sua ótica.
Então eu queria comentar isso. Vocês que me acompanham nas redes sociais sabem que eu trabalho, né? Que a gente trabalha. Eu também não estou aqui para dar satisfações para o Holliday. Eu tenho que dar satisfação para os 30.382 vereadores. E acho sim que eleitores. Nossa, ia ser muito vereador, né? Imagina, nós somos 55. 30.382 de vocês que me colocaram aqui e acompanham o meu trabalho. E acho sim que o Holliday trabalha, mas no perfil dele. O trabalho dele talvez seja mais provocativo, de posicionamento, né? Mas ele não tem, se vocês levantarem aí hoje, ele teve uma dificuldade no plenário, porque apareceram lá os dados, né? Já que o trabalho é estar presente, apareceram dados lá, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, né? Ele que fala que é contrário ao racismo, e aí teve até um problema com o vereador Camilo. Ele estava lá, das oito audiências que teve em 2018, ele participou, sabe de quantas? Nenhuma. Então começou a ficar sem jeito no plenário, porque hoje você tem números. O mandato é transparente, vocês entram aí no site da Câmara, vê tudo que a gente faz. A TV Câmara, a nossa presença, né, os projetos de lei de maneira virtual que a gente tem. Então eu queria falar sobre isso, só me posicionar, mas gosto do Holliday, acho que tem um futuro pela frente, mas ele tem que saber que não dá para medir as outras pessoas pela régua dele. Senão, daqui a pouco, nessa visão, vai ser uma visão totalitarista. E era isso que eles tanto brigavam quando falavam que o PT queria tomar conta de tudo e ser totalitário em tudo. Então, cuidado que talvez você, sem perceber, esteja indo para o mesmo caminho. Queria falar também sobre o dia de hoje, muito importante, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente sabe de casos e casos. Eu mesmo, essa semana, quando fui para a clínica tratar o problema de coluna, conheci lá três moças, 3 mulheres, que as 3 tentaram suicídio, 2 porque casaram e aí tem a ver com feminicídio, porque os caras agrediam ela e tal, e uma outra porque tinha tudo na vida, mas de repente a vida começou a ficar sem cor, sem sabor, e ela não conseguia conversar com ninguém, se abrir da maneira que ela queria se abrir, e tinha tentado também o suicídio, graças a Deus não conseguiram, tá? Então hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, segunda causa de morte entre jovens e adolescentes de 15 a 29 anos, muito triste hoje, pessoal ultra conectado, mas também ultra distante dos vínculos que precisam, que são os vínculos familiares. Você chega em casa, eu vejo pela minha casa mesmo. Eu agora baixei uma lei lá, 9 horas desligam todos os eletrônicos. Então ontem eu fui para casa mais cedo e falei, 9 horas acabou. Não, mas eu queria jogar, meu amigo vai jogar. Fala pro seu amigo amanhã jogar mais cedo. Simples assim. Ah, Isabel, queria ver uma novela que fala de uma padaria. É isso? Uma novela que fala de uma padaria, que ela queria ver a confusão que tava e tal. Isabel tem 14 anos. Falei, Isabel, faz o seguinte, já que você vive sempre no celular, amanhã você entra lá no Globoplay e assiste. Só que 9 horas acabou. Aí quando deu umas 9h15, ninguém tinha o que fazer. O que aconteceu? Foram tudo lá pro meu quarto. Aí a gente ficou conversando aí uma meia hora. Fiquei trocando ideia com eles, e aí esse vínculo a gente começou a retomar. O que falta muito é o vínculo pessoal. Esse problema de não conseguir se abrir, é isso mesmo, as pessoas vão dando distância, e o suicídio ele pode vir, ele sempre tem uma razão do início da depressão, né? E aí esse gatilho da depressão, cada um tem o seu, então a gente precisa saber cuidar, mas é um fato que a gente tem que entender. Hoje 1,5% das mortes do mundo é suicídio entre 15 e 29 anos. Os homens são as maiores vítimas, os homens são as maiores vítimas do suicídio. Eu vi uma frase de alguém que falou do suicídio, falando também do suicídio, que o cara tinha tudo na vida e ele falou, a minha maior pobreza foi ter dinheiro, foi só pensar em ter dinheiro, e foi nesse caminho que ele foi levado ao suicídio. A gente fala tanto
Setembro Amarelo, depois vocês pesquisam aí na internet, aconteceu um caso de um rapaz americano no Texas, não me lembro agora o nome dele, nem a cidade, mas ele sempre gostou de mexer com mecânica, e aí isso nos anos 80 e tal, e ele tinha um Mustang 67 amarelo que o pai dele comprou, e ele começou a reformar o Mustang, reformou, e ele foi achado, né, pelos pais dentro da garagem, morto. Quando ele terminou a reforma, ele simplesmente se suicidou dentro desse Mustang amarelo. Eles pegaram essa ideia do amarelo e começaram a fazer cartões amarelos e distribuir na cidade, dizendo o seguinte: olha, se você tiver dificuldade de conversar com alguém, porque os pais não sabiam por que ele não se abriu, então pegaram dessa situação e tentaram ajudar, fizeram aí 5 mil, acho que, de cartões amarelos, falaram o que era para essa comunidade, uma cidade pequena dos Estados Unidos, e esses cartões começaram a andar. A conclusão, essa ONG desses pais, que foi quem começou, já distribuíram mais de 5 milhões de cartões amarelos, porque as pessoas chegavam na farmácia e entregavam um cartão amarelo, ou seja, eu estou precisando de ajuda, não sei como pedir, e entregava o cartão para alguém, aí a pessoa falava: poxa, o que está acontecendo, eu posso te ajudar? Isso em biblioteca, em qualquer lugar. E para finalizar, muita gente pergunta pra gente sobre as questões do PSC. Quem que o partido vai apoiar em 2020? Bom, para deixar bem claro, 2020 é 20, né? 2020 é o ano do PSC. Se o PSC vai ter candidato a prefeito, pode acontecer sim. Se o PSC vai ajudar A, B ou C, também pode acontecer. O que vai depender? Vai depender de quem aceitar essa construção da descentralização e essa ideia dessas nossas lives que a gente está colocando no papel com propostas de vocês e propostas nossas. Hoje o tema, um dos temas que foi falado no Estadão, eu quero só dizer aqui dos nomes, né, que foram colocados, prováveis candidatos na cidade de São Paulo, só para vocês gravarem aí, guardarem quem pode ser, e depois vocês mandam pra gente, ó. Bruno Covas, do PSDB, o atual prefeito. Não é um prefeito ruim, não tem aquele brilho que o Dória tem, né? O Dória vinha, fazia muita propaganda e tal, mas solução mesmo era pouca coisa. O Bruno já é mais sem brilho, acho que já que eu usei o nome, o termo brilho. Bruno é mais sem brilho, mas tem mais capacidade de solução e de gestão do que o Dória, porque já conhece como funciona a máquina. Então o que ele faz? Se antecipa aos problemas e constrói a solução. Então está sendo muito mais fácil também ser vereador com o Bruno. Também tem a Joyce do PSL, está se colocando como candidata, que o próprio Bolsonaro falou assim: olha, se ela quiser ser candidata, pode ser, porque ela fica um pé em cada canoa, ela fica comigo e fica com o Dória. Então a Joyce primeiro precisa se decidir para saber em qual partido vai sair. No PSDB não tem como sair, no partido do Dória, porque o Bruno é candidato a prefeito. Tem o comando, inclusive, do partido na capital. A Joyce precisa, então, acalmar os ânimos e reconquistar a confiança do presidente. Também aqui, ó, o ex-governador Márcio França, eu tive a honra de ser secretário com ele. Também pré-candidato, a princípio, aqui na cidade de São Paulo. Depois vocês levantam aí. Foi um dos prefeitos, eu acho que o prefeito mais bem avaliado numa reeleição no Brasil. Ele teve, acho que 93%, é isso? De 93% de aprovação, era essa palavra que eu queria. 93% de aprovação na cidade que ele foi prefeito. Ele que é de São Vicente, mas já está em São Paulo há muitos anos, desde que virou vice-governador, desde que virou, na verdade, secretário de Estado. Aí tem também um nome, obviamente, do PSOL, vocês sabem quem é. Tranquem suas casas aí, porque o Guilherme Boulos pode chegar sem avisar, entrar e falar que a casa é nossa. Eles fazem isso nas fazendas por aí. Tem também aqui o professor José Eduardo Cardoso, foi ministro da Dilma. Falo professor porque ele é professor de Direito mesmo. E a Ana Estela Haddad, esposa do Haddad. Eu não acredito nessa posição.
talvez o Zé Eduardo Cardoso. Foi vereador, se eu não me engano foi presidente aqui na Câmara Municipal, conhece muito do parlamento e da legislação, então não é uma figura da gente não acreditar, não é porque ele não é do PT, mas é também muito equilibrado e consciente do que pode ser feito na cidade que passou por aqui. Não acredito na Ana Estela Haddad, né? Porque eu acho que o Haddad está se resguardando para ser o próximo candidato a presidente do PT. Então não faz sentido a esposa ser candidata a prefeito. Também aqui o Andréa Matarazzo, foi vereador aqui na casa, tem muito conhecimento, foi, é isso aí, 93% dos votos em 2000. Ele teve 93% dos votos, não foi só aprovação. Dos 100% dos votos da cidade, 93% do Márcio França. Bom, estava falando aqui do Andréa Matarazzo, Andréa que ele está no PSD, o partido do Haddad, que já foi prefeito, foi vereador aqui, então dá para você levantar o que ele fez aqui na cidade. Ele foi também candidato a vice-prefeito da Marta, quando a Marta já não estava no PT, foi candidata pelo MDB. Secretário. E foi também secretário das subprefeituras, conhece então como é que funciona a máquina. Tem também aqui para mim um nome que eu particularmente não acredito que saia. Esse vocês conhecem, não preciso nem falar. Eu tô do tamanho dele? Não, eu diminuí. Tô do tamanho dele? Não, né? José Luiz da Atena. José Luiz da Atena quer de repente ser o candidato do PSL. Não acredito que ele saia nem pelo PSL, nem pelo DEM, nem por partido nenhum. Ele já foi filiado ao PT e já foi filiado ao DEM. Não está em nenhum desses dois. E ao PP também, é verdade. Ele tinha se filiado ao PP na eleição passada, dizendo que ia ser candidato a governador e na hora H deu para trás. José Luiz da Atena, um profissional da comunicação, né? Eu gosto dele, tem aí um histórico, ficou 23 anos no PT, beleza? Sem partido agora, Tabata Amaral, uma figura nova, né, na política, tem todo um histórico por trás dela. É bom vocês levantarem tudo que a gente falar ou quem vocês forem pesquisar, não pesquisa só o lado deles, pesquisa o outro lado também, para ver realmente quem é. Ela foi muito bem, foi a favor da reforma da Previdência, por isso o PDT tirou ela. Tabata Amaral tá solta aí, a gente está em processo de convencimento para ela vir para o PSC. Se ela vier para o PSC, vai ser nossa candidata a prefeita? Não necessariamente, beleza? Aqui também uma figura conhecida minha, que é do Partido Novo, o ex-secretário da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, é um dos braços direitos do Dória e hoje é presidente do Fundo Social de São Paulo, cargo que geralmente é da primeira-dama, ou seja, era para estar lá a esposa do Dória, né? É do Partido Novo, o Felipe Sabará. A informação que eu tenho é que dentro do Novo eles não têm o interesse de colocar o Felipe Sabará. Então alguém que já participou da gestão pública, basta você entrar aí no site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e ver se o trabalho dele realmente deu certo. Façam suas apostas, as suas escolhas aí. Com quem o PSC vai estar? O PSC vai estar com quem aceitar as nossas propostas e entender que é o melhor para São Paulo. Beleza? Então eu queria só finalizar dizendo isso. Tem duas perguntas aí, vamos lá. Qual que é a primeira? A primeira é, boa tarde, como anda o homeschooling em São Paulo? Beleza, como é que anda o homeschooling em São Paulo? Nós provavelmente amanhã ou depois estaremos aprovando ele em primeira votação. Por que não aprovou semana passada? Obviamente porque eu não estava aqui. Se eu estivesse aqui, o projeto estaria em plenário e eu teria como defender. Não poderia ter colocado aí? E aí eu falei, não estava aqui por um motivo da coluna, fui tratar a coluna. Você não podia ter colocado ou pedido para o presidente pautar? Ok, o presidente pauta, mas eu sou o interessado, eu sou o defensor. Sou aquele que vai para o plenário e vai brigar. Então, a gente espera ainda essa semana aprovar em primeira votação
A primeira votação, que é uma sinalização do seguinte, olha, passou pelas comissões, agora está aprovado para a gente ter depois da audiência pública, vir para a segunda votação, que aí é a definitiva. Eu já estou construindo com o prefeito a sanção, ou seja, o ok, ele como não pesa financeiramente para o município, então a chance de ter sanção ela é gigantesca. Mas aí você que tem interesse no homeschooling, continua acompanhando a gente aí, mas já sabe como é que estão andando as coisas, beleza? Qual que é a próxima aí? Não, a Joyce fez a mesma pergunta porque ela estava preocupada que ela foi denunciada que estava ensinando suas filhas. Ela fez a mesma pergunta, como anda o homeschooling. Ô Joyce, continue ensinando suas filhas, não tem problema algum. Se você quiser, vem aqui, a gente expõe esse tema novamente. Sinta que aqui você tem guarida, né? Eu, como vereador eleito para algumas situações, eu me entendo como um escudo, né? E nesse caso, como não tem legislação, a minha ideia é realmente proteger, né, e criar e dar legalidade a vocês que praticam essa modalidade de ensino. Beleza? Qualquer coisa, vem aqui ou na nossa liderança, ou me procura, ou procuro o vereador Amaury aqui na Câmara, tá bom, gente? Então, respondidas as perguntas, eu nem parei para tomar água, hoje eu fiquei sozinho, porque o Amaury tá com a sogra no hospital. A gente chegou a definir algum tema? Não. Então eu acho que a gente podia falar. Hoje saiu o anuário, né? Anualmente sai pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública dados sobre segurança pública. E aí a gente tem números assustadores quando a gente fala principalmente sobre violência contra crianças e adolescentes. Eu acho que a gente podia tentar tratar esse tema. Se precisar, a gente traz psicólogo aqui. Mas você que tem interesse nesse tema, você que tem, por exemplo, filhos adolescentes, depois eu vou postar alguns números assustadores, por exemplo, no caso de abuso, estupro, né, abuso sexual, estupro em crianças e adolescentes no Brasil, e a gente faz o recorte da cidade de São Paulo, né, e como resolver ou como buscar uma solução nisso na política. Eu tenho a sugestão a princípio que através da educação, além de penas mais duras, penas mais pesadas, uma legislação em si que possa proteger essa criança e inibir esses que estão atacando. E claro, desincentivar esses que têm propensão a praticar esses abusos sexuais. Beleza? É isso? Meu celular não para de tocar. O bicho tá pegando lá embaixo que tem vereador aqui me mandando mensagem. Então agradecer a todos vocês. Se você achar que esse horário é ruim, manda aqui pra gente. A gente vai modificando o horário. É porque nesse horário é bom pra gente, porque eu tô aqui com a Amaury na Câmara, o dia tá correndo normal, então a gente para um pouco para falar e dar essa satisfação para vocês e construir o melhor para São Paulo para daqui 20 anos. Essa é a nossa meta do PSC. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe todos vocês.